Glória a Deus, a paz do Senhor, meus amados irmãos, ouvinte e telespectadores aqui do nosso podcast Transformados. Mais uma vez nós estamos aqui em mais uma edição para a glória de Deus, trazendo hoje convidados maravilhosos. Teremos aí hoje um debate de pós e pré-tribulacionista e eu creio que vai fluir em muitas pessoas que estão hoje nos assistindo e que vão nos assistir. Algo extraordinário que vai ser relatado e tirar muitas dúvidas. Eu já quero desde já agradecer a Deus por isso e pedir para que você compartilhe, se inscreva no nosso canal, Podcast Transformado, e continue compartilhando para que muitas pessoas venham participar. E hoje nós queremos interação, queremos que você venha interagir conosco, em nome de Jesus. Você manda a sua pergunta daqui a pouquinho, nós vamos estar aí já recebendo. O Diácono Yuri já está aqui comigo. A paz do Senhor, Diácono Yuri. Paz do Senhor, Pastor Renato, paz do Senhor a todos os nossos ouvintes. Nosso primeiro debate do podcast Transformados hoje, logo com um tema que não é nem polêmico, né, senhores? Pré e pós-tribulacionismo, tá certo? Eu já gostaria de iniciar apresentando os nossos patrocinadores, certo? Aqueles que nos ajudam a manter esse projeto de pé, a manter essa obra evangelística também nas redes sociais, certo? E o nosso patrocinador, Alfa Serviços, certo? Ele trabalha é uma empresa de carga e descarga de materiais ali para supermercados, para empresas grandes, né, que tem um grande porte de produtos, certo? Do nosso diácono José Ivan, nos patrocina, que investe nesse podcast aí. Então você que precisa aí, zelador, parte de capatazia, entre em contato com o nosso irmão Alfa Serviço, tá bom? Nos patrocina também nesse episódio a nossa irmã Dani Festas, artigo de festas e embalagens em geral, que fica ali na Avenida Presidente Castelo Branco, certo? Ali na Barra do Ceará. Você que está precisando de algum material para sua festa, entre em contato com ela, preço bom e qualidade. Nos patrocina também a nossa irmã Luana, inclusive é da Efraim, aí, né? A adoradora do Senhor lá, Ótica Luna, sempre está nos patrocinando, ajudando, investindo nesse projeto do podcast. Então você precisa aí de uma ótica com produto de qualidade, com atendimento de confiança, procura a nossa irmã Luana. Nos patrocina também o seu esposo, né, com sua loja ali no Centro Fashion, RLU, Óculos Esporte. Você que vai aí para um lazer, para uma praia, enfim, Óculos Esporte é com eles lá, tá bom? São os nossos patrocinadores desse episódio de hoje. E eu já quero iniciar, meus irmãos que nos acompanham no nosso debate aqui, por ordem alfabética, tá bom? Vamos com calma, mas apresentar nosso irmão missionário Augusto Ávila, né, que está aqui com a gente, pastor Otávio Barbosa, né, e que toparam aí vir participar desse debate, e eu creio que vai ser bastante edificante para nossas vidas. E eu já quero começar com o nosso irmão Augusto Ávila, missionário Augusto Ávila, que vai ter 4 minutos iniciais, certo? As suas falas iniciais, para trazer a sua visão do pré-tribulacionismo, tá bom? Vamos lá começar, pode ficar à vontade. Quero primeiramente aqui saudar a todos os irmãos presentes, né? Meu amigo Yuri Braga, pastor Renato, pastor Otávio, né? Quero desejar aqui minha gratidão a todos pelo convite, pelo carinho. Quero também expressar o meu máximo respeito à vida do pastor Otávio, um homem bíblico, né? Exegético, bom. E eu acredito que esse debate vai edificar todos os ouvintes que estão aí pelo YouTube, né? Pelo Instagram nos ouvindo. Que Deus possa abençoar. Eu estou aqui para defender a ideia a qual a igreja não passará pela grande tribulação. Quero aqui me deter ao campo bíblico, né? A visão apostólica, né? A visão de Paulo, a visão de Apocalipse. E aqui desejar também boa sorte ao meu amigo Otávio, né? Que está aqui comigo. E nós vamos, nessa introdução, né?
falar um pouco também sobre, acredito que eu não vou usar os 4 minutos, falar um pouco também de como surgiu nessa visão pré-tribulacionista. Não é uma visão tão antiga quanto pós, admito, né? Não sou covarde também para forçar algo que não é verdade, mas é uma visão que está baseada também nas falas bíblicas e nos textos bíblicos, tá certo? Então essa é a minha introdução e eu quero aqui passar a minha oportunidade. Amém. Vamos agora ouvir, né, nesses 4 minutos, pastor Otávio Barbosa. Fique à vontade. Meus queridos, graça e paz a todos, boa noite. É um privilégio estar aqui com vocês, conhecendo-os pela primeira vez. Estar aqui com meu amigo pastor Ávila é um privilégio. E eu quero cumprimentar todos os irmãos que estão aí na sonoplastia e a todos os nossos telespectadores. Meus irmãos, eu, de forma bem objetiva, eu subscrevo a perspectiva histórica da herança cristã a respeito desse assunto, a qual, majoritariamente, a igreja, nos seus quase 17 séculos, entendeu que a igreja de Jesus Cristo não seria poupado do famigerado período conhecido como a Grande Tribulação. E eu acredito piamente nessa verdade, e apesar de que um dia eu fui pré-tribulacionista, porque obviamente quando você se converte em uma determinada denominação, você acaba aderindo àquela cosmovisão teológica daquela denominação específica. E, obviamente, como eu aceitei a Jesus, me converti em um contexto assembleiano, eu abracei a visão, a cosmovisão, o método de interpretação dispensacionalista e, consequentemente, a visão pré-tribulacionista. Eu mudei de visão depois que eu fui me aprofundar na temática e percebi que a visão pré-tribulacionista possui, na verdade, alguns equívocos que, ao meu ver, são de ordem tanto no ponto de vista hermenêutico como exegético. Eu entendo que a visão pós-tribulacionista, além de ela ter o respaldo escriturístico, visto que ela está fartamente documentada nas Escrituras a partir de Jesus e com os seus apóstolos, e eu entendo que esse foi o grande legado da história da igreja, da patrística, dos pré-reformadores, dos reformadores e dos pós-reformadores. Eu entendo que, no ponto de vista bíblico e histórico, a gente consegue sustentar com muita tranquilidade que não somente a experiência comum em termos de tribulação e aflição, que era uma realidade patente na história da igreja, mas que os próprios autores bíblicos direcionam a sua cosmovisão a respeito desse ponto da escatologia nesse sentido, a qual a igreja, ela infelizmente, ela não será poupada. Eu confesso que eu sou o único pós-tribulacionista que tem um desejo de que o pré estivesse certo, né? Não tenho predisposição para ser Marte, né? Não tenho. Queria muito que a igreja fosse arrebatada, mas infelizmente eu entendo que essa visão ela precisa, com muita dificuldade, descontextualizar certos textos e, a partir dessas descontextualizações, fazer a concatenação desses textos e produzir outros contextos. Eu entendo que uma simples leitura do texto bíblico jamais me faria chegar a tal tipo de conclusão. Então, eu sou pós-tribulacionista porque eu entendo que a Escritura, sim, nos orienta de que os primeiros cristãos, que a igreja primitiva, os apóstolos, os pais da igreja, as mentes mais iluminadas da história do cristianismo, ao terem contato com a Escritura, jamais chegaram a uma conclusão pré-tribulacional, né? E eu acho que eu não estou à altura dos tais, né? Não me coloco aqui como dono da verdade, mas eu entendo que esta é uma verdade uma verdade majoritária na história da igreja e que possui implicações profundamente alinhadas com a proposta da Escritura. Amém, pastor Otávio. Agora vamos iniciar mais uma vez com o nosso irmão missionário Augusto Ávila com o tempo de 3 minutos. Amém. Eu defendo a visão pré-tribulacionista por alguns pontos bíblicos que
que eu vejo, e em discordância aqui do nosso amigo pastor Otávio, acho que é totalmente o contrário. Acho que o pós ele isola alguns textos bíblicos e quer explicar essa ideia no isolamento destes textos, né? Como um milenista também, um pré-milenista, não tenho como fazer essa conjectura sendo pós e pré-milenista. Eu acredito que existe um segmento de ideia que precisa ser respeitado, né? E a primeira evidência que eu vejo do pré-tribulacionismo é que não existe a palavra igreja depois do capítulo 3 de Apocalipse, né? Então eu vejo essa ideia dentro do contexto do livro de Apocalipse, vejo esse cenário e que ninguém até hoje conseguiu explicar por que não, nem o pós conseguiu explicar por que não existe a palavra igreja a partir do capítulo 4 de Apocalipse, né? Existiram vários pós-tribulacionistas ferrenhos que inclusive admitiram essa questão de não conseguir a explicação de não haver a igreja dentro do período tribulacional a quais os capítulos de Apocalipse vão relatar, né? Então a gente começa a ver essa questão e começa a ver essa ideia do pré-tribulacionismo, a qual a igreja não irá passar pela tribulação, até porque eu não vejo nenhuma base bíblica em relação a essa ideia de porque a igreja merece passar pela grande tribulação. Não vejo base para isso. E muitos pós afirmam essa questão. Por que nós não merecemos passar pela grande tribulação, sendo que os apóstolos, os mártires da igreja sofreram, né? Então eu não vejo essa questão na Bíblia e não consigo ter base bíblica para afirmar tal coisa, né? Então eu aqui usei os 3 minutos já, né, Igor? Pronto. Vamos lá. Vamos, pastor Otávio. E aí, pastor? Bom, Vamos mais 3 minutos. Já que o irmão Ávila está cobrando evidências escriturísticas, pois vamos para a Bíblia, com muita facilidade. Esse argumento é um argumento muito comum, né? Infelizmente, eu entendo que esse argumento ele carece de tanta... Eu acho que a grande dificuldade desse argumento é uma questão, inclusive, lógica. Porque se você usar o argumento, porque a ausência da evidência não é evidência de ausência, certo? Vamos lá. Não aparece a palavra eclesia no livro do Apocalipse a partir do capítulo 4, né? E até o capítulo 18. Esse argumento é um argumento muito conhecido daqueles que defendem a visão pré-tribulacionista. Ora, se esse argumento é um argumento que se fundamenta, nós vamos ter sérios problemas porque existem alguns outros livros da Bíblia que a palavra igreja também não apresenta, não aparece. E algumas epístolas, como por exemplo a epístola de Judas, a epístola de Pedro, a palavra igreja não aparece. Então, isso não significa, por exemplo, de que aquela carta ou epístola foi direcionada para a igreja. Então, a gente precisa compreender, à guisa de introdução, a proposta do gênero apocalíptico que vai, com muita clareza, se utilizar de uma linguagem emprestada do Antigo Testamento. A gente precisa também compreender que o apóstolo João, ele vai evitar alguns vícios de linguagem. É por isso que ele não repete determinadas expressões e vai usar expressões, por exemplo, equivalentes, né? São expressões intercambiáveis. Por exemplo, no fato de não aparecer a palavra igreja no Apocalipse a partir do capítulo 4, é um argumento sério para acreditar que a igreja não está lá? Pois vamos para o texto. O texto de Apocalipse capítulo 7, versículo 14, é a primeira pergunta que eu queria fazer para o pastor Ávila. O texto diz assim, ó: Respondi-lhe, meu Senhor, tu sabes. Ele então me disse, são estes os que vêm da grande tribulação. Lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue de Cristo. Eu pergunto para o pastor Ávila, se isso aqui não é igreja, porque aqui nós temos expressões que o próprio apóstolo Pedro vai teologicamente nos apresentar. Quem são os que lavaram as suas vestes? Quem são esses que alvejaram as suas vestes no sangue do Cordeiro? Ora,
Apocalipse 13, um texto que fala a respeito do surgimento da besta, no capítulo 13, verso 7, o texto vai usar a expressão "e foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos". Ora, meu Deus do céu, todos nós sabemos que a designação santos separados é uma designação comum no Novo Testamento para se referir à igreja. Posso terminar? Então, assim, o termo santo, quase em todas as cartas, a expressão santos, ela está associada aos eleitos de Deus, aos que se converteram ao Senhor Jesus Cristo. A igreja, que é judeus convertidos, que é a igreja, que é a gentios convertidos, que também são igreja. Eu entendo que o fato do apóstolo João não utilizar a expressão eclesia não anula o fato de que a igreja está lá, porque aparece a palavra eleitos, aparece a palavra santos, e são designações que são pertinentes à igreja de Cristo. Vamos lá, Missionário Ávila, mais 3 minutos. Pronto, em relação à questão aí da pergunta do pastor Otávio, nós acreditamos sim que haverão salvos na grande tribulação. Então, quando a Bíblia se refere a esses santos, a estes eleitos, são as pessoas que serão salvas dentro da grande tribulação, né? Nós acreditamos que existem povos, né? Igreja, judeus e gentios. A igreja, ela vai estar no céu, mas existirão pessoas aqui na terra que se converterão, que serão salvas. Então, nós acreditamos que estes santos, estes eleitos, a qual o pastor Otávio citou, são pessoas que se converterão no processo tribulacional aqui na terra, né? E Apocalipse capítulo 14, versículo 17, vai dizer o quê? Vou até ler aqui. Apocalipse capítulo 14, versículo 17, que diz assim: "E saiu do templo que está no céu outro anjo", Apocalipse capítulo 17, versículo 14. "Este combaterão contra o Cordeiro, mas o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis, e vencerão o que estão com ele, chamados de eleito e fiéis." Ou seja, aqui no capítulo 17, versículo 14, vai dizer que aqueles que estão com ele vencerão. Ou seja, a igreja já está com ele e vai vir com ele, né? Então a gente acredita que enquanto a igreja está no céu, existem santos e eleitos aqui na terra que se converterão a Cristo nesse processo. Vamos lá. Pastor Otávio, respondida a pergunta. Vamos lá, mais 3 minutos. Posso interagir com ele? Acabei de Pode, à dar. vontade. O pastor Ávila acredita que essas pessoas de Apocalipse, capítulo 14, capítulo 13 e capítulo 7, Sim, são pessoas que se converterão dentro do período tribulacional. Quem se converte é o quê? é salvo? É salvo. A igreja? Não, Por que na igreja? porque a igreja vai estar no céu com o Cordeiro. Vamos lá, se não é a igreja, é o quê? Jesus tem outra noiva? Não, Vamos lá. mas há uma distinção de povos. Sim, judeus e não judeus. Sim. De fato, o mundo é dentro da visão do mundo antigo, o mundo antigo é dividido assim. Judeus e não judeus. Quem são os não judeus? São Os gentios. gentios, Ok. sim, sim. Mas a questão é justamente essa. É que dentro do plano da economia da salvação, Deus tem um propósito em salvar um povo. E dentro do processo revelacional, esse povo ele começa embrionariamente com Israel. E Deus chama Abraão, isso é fato. E é interessante que, a partir de Abraão, na verdade, o próprio Deus já deixa claro para Abraão que nele seriam benditas todas as famílias da terra. Então, Deus nunca teve uma visão monopolista a respeito do conceito de povo. O conceito de povo ele começa assim, com Israel, como um protótipo que aponta para uma revelação maior, que é aquilo que Paulo fala em Efésios capítulo 3, que é o mistério que foi revelado na plenitude dos tempos, que é o conceito de igreja.
Ou seja, quando a gente entende a lógica da progressividade da revelação bíblica, obviamente que no Antigo Testamento o conceito de povo de Deus está restrito à comunidade judaica. E não somente, uma vez que os gentios de outras etnias, para serem salvos, eles precisariam abraçar a fé judaica. Isso é fato. Mas isso é um princípio que aponta para uma verdade maior, que é o conceito de igreja. Porque a igreja, pastor Ávila, não é uma etnia. A grande dificuldade, ao meu ver, dos dispensacionalistas é tentar colocar a igreja dentro de um patamar étnico. Igreja não é etnia. Gentil, sim. Judeu, sim. Igreja, não. Igreja é uma designação espiritual. A palavra eclesia, chamados para fora, não ter a expressão que a gente comumente conhece, isso não tem nada a ver com questões étnicas. Porque esse é o ponto. Porque se o irmão disser para mim que quem se converte no período tribulacional, porque o irmão reconhece isso, também não sei como, porque você não vai conseguir me provar nas escrituras gente se convertendo, apesar de que eu creio que pessoas se converterão porque a igreja vai estar lá, né? Eu creio piamente. Agora, a escritura não mostra, muito pelo contrário, você vai ver textos aqui que na medida com que a ira de Deus vai sendo derramada, pessoas se endurecerão ainda mais e não se converterão. A gente vai ver isso com muita frequência em toda a narrativa do Apocalipse. Agora a questão é essa. Se quem se converte não é igreja, é o quê? Se igreja é a definição para quem é salvo, ou seja, quem é salvo é a igreja. E quem é a igreja? Os salvos. Haverá salvação da tribulação? Haverá, mas não é igreja. E é o quê? Eu pergunto, agora, Deus tem quantos povos? Existem quantas categorias de salvos? Existem quantas classes de salvos? Porque quando você lê de Mateus capítulo 1 a Apocalipse capítulo 22, você só vê um conceito bíblico de salvo. Eleitos, lavados, comprados, predestinados, santos. Então, a minha grande dificuldade é essa, porque o pré-tribulacionismo, infelizmente, é uma teologia que ela problematiza demais. Por exemplo, são dois tipos de arrebatamento. É um arrebatamento pré-tribulacional para a igreja, mais um arrebatamento de judeu. São dois juízos, é um juízo final, mais um julgamento de nações. São 3 ressurreições. Então, é uma cosmovisão teológica que, ao meu ver, dificulta demais e compromete, ao meu ver, até doutrinas fundamentais, uma vez que, para ser salvo no contexto tribulacional, o camarada tem que dar vida, o camarada tem que morrer, o camarada tem que ser degolado. Ele só pode ser salvo se ele derramar o sangue dele. Ou seja, o conceito soteriológico de salvação, que é antimeritocrática, cai por terra na perspectiva pré-tribulacionista, no contexto da tribulação, uma vez que, para você ser salvo, você tem que dar sua vida. E pelo que nos consta, princípio geral e fundamental da soteriologia bíblica, Efésios 2:8, pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não é por obras, para que ninguém se glorie. Missionário Ávila. Falando sobre o que o pastor Otávio está falando, em relação a dar sua vida pela salvação, então a igreja, já que está aqui na grande tribulação, vai ter que fazer o mesmo. Porque, já que o governo do anticristo vai ser implantado para todos, vai ser implantado, inclusive, para a igreja. Mas uma coisa é dar a vida para ser salvo, outra coisa é dar a vida por ser salvo. A igreja dará a vida porque ela não vai aceitar a marca da besta, ela vai se sujeitar à soberania de Cristo, e é por isso que ela é morta. Mas ela é morta já sendo igreja, já sendo salva. Ela não será morta para ser salva. E ao meu ver, são duas coisas totalmente diferentes. Uma coisa é você morrer por ser salvo. Outra coisa é você morrer para ser salvo. Mas existem aqueles que não são igreja e que vão ser salvos. Israel é igreja? Israel. Então, Romanos capítulo 11. Mas vamos lá. Para Israel ser salvo, precisa ser igreja, ele precisa se converter. Vamos lá, Romanos capítulo 11. Vamos abrir aqui, versículo 25. O que vai dizer aqui? Romanos capítulo 11, verso 25. Porque não quero, meus irmãos, que ignoreis este segredo, para que não presumais de vós mesmos,
que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios, segundo o povo, que está citado aqui nesse verso, haja entrado. Assim todo Israel será salvo, como está escrito, de Sião virá o libertador e desviará Jacó as suas impiedades. Então, só nesse versículo a gente consegue ver dois povos, Israel e os gentios, que estarão na grande tribulação. Até porque Apocalipse vai citar os 144.000, 12 de cada tribo, que até hoje também eu nunca vi ninguém respondendo quem são esses 144.000, 12 de cada tribo, que vai citar todas as tribos, inclusive, menos a de Levi, mas o restante das tribos irá citar. Então a gente consegue ver também, em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 32, a citação de Paulo em relação a três povos, Israel, igreja e gentios. Esse é o problema. O problema é que na cabeça de um dispensacionalista pré-tribulacional, eu acabei de dizer que igreja não pode ser definida como um grupo étnico. Porque quem é igreja? Igreja são todos os salvos de todos os povos, raças, línguas e nações. Vamos lá. Judeu pode ser igreja? Judeu é o quê? É uma definição étnica. Mas para ele ser igreja, ele precisa se converter. Vamos lá. Mas, pastor Otávio, a gente não está falando de etnia. Um judeu hoje. Deixa o pastor Otávio concluir. Depois judeu hoje, para ele se converter, para ele ser salvo, ele precisa aceitar Jesus? Sim. Ok. Quando ele aceita Jesus, ele se torna o quê? Isso é uma questão, pastor Otávio. Não, responda objetivamente. Hoje, um judeu, filho de Abraão, de sangue, para ele ser igreja, ele precisa fazer o quê? Aceitar Jesus, eu converter. Queria fazer uma contraproposta, uma contra-pergunta. Certo. As promessas de Deus para Israel foram abolidas no Novo Testamento? Depende das promessas. Que promessa o irmão está se referindo? Porque a promessa de relação à salvação. Não, de forma alguma. Eu concordo literalmente com o texto que você citou de Romanos capítulo 11. Eu creio que haverá, sim, no período tribulacional, um despertamento dentro da comunidade de Israel. Eu não nego isso. Eu entendo sim que os 144.000 fazem parte da comunidade judaica, mas a questão é essa. É que para eles serem salvos, eles precisam ser igreja. Eles não são salvos por serem judeu. O apóstolo Paulo vai trabalhar esse conceito com muita propriedade na carta aos Romanos. O verdadeiro filho de Abraão não é o da carne, não é do sangue, é o da fé. De modo que o apóstolo Paulo vai conceituar que a verdadeira circuncisão não é na carne, mas é no coração. Ou seja, a gente precisa compreender que Deus nunca teve... Gente, uma coisa é o Estado de Israel. Outra coisa são os remanescentes dentro da comunidade de Israel. A gente precisa compreender que Deus não tem pacto com o Estado de Israel, porque o Estado de Israel, durante quase todo o Antigo Testamento, sempre foi apóstata. No período de Elias, quem foi que matou os profetas? O Estado de Israel. Mas Deus diz para Elias que tem dentro do Estado de Israel 7.000 que não se dobraram diante de Baal. É o remanescente. O apóstolo Paulo vai trabalhar o conceito de duas plenitudes em Romanos 11. Ele fala sobre a plenitude dos gentios e a plenitude dos judeus. Ou seja, é a plenitude da igreja. Quando é que Jesus voltará? Jesus voltará quando essas duas plenitudes se completarem. Quando a plenitude dos salvos dentro dos gentios se completar e quando a plenitude dos salvos dentro da comunidade de Israel se completar. Ou seja, quando a cota de salvação dos gentios se completar e quando a cota dos judeus se completar, nós temos a plenitude dos salvos povos, salvos de todos os povos, raças, línguas e nações. Essa é a linguagem do Apocalipse. A linguagem do Apocalipse, como é que o Apocalipse define o povo de Deus? Quem são? Se você dá uma continuada na questão dos 144.000, você vai ver lá no verso 9 que ele vê quem? Uma multidão que não se podia contar de todos os povos, raças, línguas e nações. Esse é o ponto. A questão é que judeu e gentil, sendo igreja, não há mais diferença. Essa é a questão. Toda essa argumentação que o irmão está usando só faz sentido se eu considerasse a igreja
como um grupo étnico, e a igreja não é um grupo étnico, porque a igreja é um conceito espiritual que define quem é salvo, que abarca vários tipos de grupos étnicos, judeus e não judeus. O Novo Testamento divide a humanidade em duas categorias, judeus e não judeus. Quem são os não judeus? Todo mundo, todos os gentios. É por isso que o apóstolo Paulo vai dizer, lá em 1 Coríntios, que nós não podemos dar escândalos para quem? Para os judeus, nem ser objeto de escândalo para os gentios e nem para a igreja. Por quê? Porque judeu e gentio deixam de ser quem são quando eles se convertem. Porque quando um judeu se converte e quando um gentio se converte, em Cristo não tem nenhuma importância a sua procedência étnica, visto que agora todos anseiam por uma pátria maior, que é a pátria celeste. E em Cristo nós somos irmãos. Esse é o ponto. A grande dificuldade é quando você entende que igreja é um conceito étnico, e não é. O conceito de igreja, dentro das páginas do Novo Testamento, é um conceito espiritual que define quem é e quem não é. Entramos num momento já de bate e volta, certo? Vocês podem ficar à vontade. Agora o missionário Ávila vai, a sua fala aí, mas respeitando a fala do outro, mas vamos lá. Essa questão de conceito étnico, eu concordo plenamente com o pastor Otávio. A igreja não é etnia, mas a igreja é um povo. Deus elegeu um povo. Deus escolheu um povo. Deus separou um povo. Nós somos santos. O que santo significa? Separados. Nós somos separados. Nós somos povo de Deus. Nós somos nação eleita. Então, lá em Atos capítulo 15, vai ser contada uma história, né? O concílio de Jerusalém, e vai se relatar uma cena que eu achei muito interessante. Pedro, ele vai começar a falar e ele vai parar de falar, e no momento que Pedro para de falar, a Bíblia diz que Tiago toma a fala. E Tiago vai dizer aqui no versículo 14, versículo 13: e havendo-se calado, tomou Tiago a palavra, dizendo: homens e irmãos, ouvi-me. Simão relatou com primeiramente Deus visitou os gentios. Olha aí, ele vai dizer que primeiramente Deus visitou os gentios para tomar deles um povo para o seu nome. Quem é? Igreja. E com isto concordam as palavras dos profetas, como está escrito: depois disto voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi, que está caído. A quem Tiago está se referindo? Os judeus, Israel, né? Levantá-lo-ei das suas ruínas e tomarei para edificá-lo. Então, sem existir o dispensacionalismo, os apóstolos já estavam se falando de Israel, igreja e gentios. É certo que no começo da igreja primitiva não existia essa fala, essa diferença. Aliás, todo mundo era judeu. Quando Jesus veio à Terra, não existia essa diferença. Todo mundo era judeu, a igreja era judeu, a igreja era feita por judeu. Quando a igreja foi se formando, eles foram começando a enxergar que existia povos diferentes. Existiam os judeus, existiam a igreja e existiam os gentios. E Deus, ele sempre tratou nessa questão, como, por exemplo, eu vou parafrasear aqui a fala de um pastor muito conhecido, inclusive. Nínive era igreja, era judeu, era gentio. Nínive não era nada. Mas Deus investiu em Nínive sendo outro povo, sendo outra nação, sendo outra etnia. Deus investiu. Sim? Então, nós vemos aqui que a dispensação, ela é real até lá na igreja primitiva. Aqui nós podemos ver Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículo 13, 14, 15 e 16. Tiago tomando a fala e dizendo: Deus visitou os gentios, dentro dele formou um povo, e vai, quando voltar, visitar o tabernáculo de Davi, que está caído. Quem é a casa de Israel? Né? Então nós vemos essa questão
da dispensação lá atrás, lá em Atos, no começo da igreja, né? Refutando aqui a fala do querido pastor Otávio. Antes do pastor Otávio falar, eu queria que no decorrer aqui, uns 25 minutos que nos faltam, o povo está nos cobrando aqui para falar qual a visão que o pós e o pré tem sobre os propósitos da grande tribulação, o porquê, né, da grande tribulação dos que vão ficar. Na visão do missionário Ávila, a igreja vai ser arrebatada, vai ficar o povo judeu e gentil para ser tratado, lapidado, e a visão do pastor Otávio já é diferente. Então, logo em seguida, por gentileza, eu peço aos senhores que a gente trate dessas situações. Bom, o nosso amigo pastor Ávila disse que refutou meu argumento. Eu acho que ele não entendeu o que ele leu. Na verdade, ele está citando um texto em Atos capítulo 15, é uma profecia de Amós capítulo 9, verso 11 em diante. Eu acho que ele não compreendeu a aplicação que Tiago vai fazer dessa profecia. Entenda, como é que Tiago interpreta a respeito da reedificação do tabernáculo caído de Davi? Ora, é só ler o texto. A inclusão dos gentios na igreja, entenda que a hermenêutica de Tiago é uma hermenêutica alegorista, ele alegorizou. Ele interpreta que o cumprimento da restauração do tabernáculo caído de Davi se cumpre quando os gentios são incluídos no plano da salvação, quando os gentios são incluídos na relação de povo eleito, na igreja. Ou seja, é isso mesmo, é o que eu prego, é o que eu acredito. Tudo começou com os judeus, lembrando que o Antigo Testamento é sombra, que aponta para uma realidade perfeita. Lembrando que Deus começou assim com a comunidade de Israel, com um povo judeu. O povo judeu no Antigo Testamento é o povo eleito mesmo, é o povo escolhido, disso nós não temos dúvidas. E que houve sim salvação em outras etnias. Nínive, né? Edomitas foram salvos, Moabitas, nós não temos dúvida disso. Ou seja, isso aponta para uma verdade plena do Novo Testamento. Esse é o ponto. É que no Novo Testamento, o apóstolo Paulo vai definir o grande mistério da salvação. E qual era o grande mistério da salvação? É que em Cristo, Deus iria fazer de ambos os povos, judeus e não judeus, um só povo. Fechou a equação. É isso mesmo. A questão é essa. É que em Cristo, e eu vou ler o próprio texto que o apóstolo Paulo vai trabalhar a respeito dessa verdade. Ele vai dizer assim, portanto, o irmão disse que o pós não trabalha com texto. Na verdade, usa um versículo isolado. Eu vou ler, basicamente, eu vou ler quase 11 versículos. Portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios, na carne, chamados incircuncisão, por aqueles que se intitulam circuncisão. Percebe que a relação de judeus e não judeus? Gentios e judeus? Ou seja, por aqueles que se intitulam circuncisão na carne por mãos humanas, naquele tempo, estáveis sem Cristo, separados da comunidade judaica, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança em Deus e sem Deus no mundo. Antes estava longe e fostes aproximados pelo sangue de Jesus, porque ele, Jesus, é a nossa paz, a qual ambos os povos fez um. E tendo derribado a parede de separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo, portanto, por meio dela, a inimizade. O apóstolo Paulo trabalha o conceito esplêndido de igreja. O que é igreja para o apóstolo Paulo? Igreja são salvos, uma vez que foram aproximados pelo sangue. Se foram aproximados pelo sangue, é porque primeiro foram comprados e foram purificados. Se foram aproximados pelo sangue, então o apóstolo Paulo está trabalhando justamente o conceito de igreja,
porque ele pega judeus e gentios. E em Cristo não existe mais o que o pastor Ávila está dizendo. Não existe mais povos distintos. Na verdade, existe povos distintos, mas em Cristo não existe mais. Em Cristo quem é salvo, em Cristo quem se converte, é a igreja. E quem é a igreja? A igreja é salvo do Brasil, é salvo da Índia, é salvo da China, é salvo de Israel, é salvo dos Estados Unidos, é salvo do Chile. Ou seja, quem das nações se converter se torna igreja, ou seja, judeus e não judeus. Esse é o ponto. Eu insisto, igreja não pode ser definida como uma questão étnica, é uma questão espiritual. O texto está claro. E ao meu ver, o pré-tribulacionismo eu chamo de teologia da engenharia civil. É a teologia que ama construir muros que a graça de Deus derribou. Posso falar? Pode ficar à vontade. Assim, se a gente for nessa visão a qual o pastor Otávio... Na visão é minha, eu só li o texto. Sim, nessa visão que o pastor Otávio construiu, né? Lembrando que eu não interpretei, eu só li o texto. Sim. Nós vamos, se a gente for olhar para essa perspectiva, nós vamos ter que derrubar as falas de Deus para Israel. Porque a partir do momento que Israel se converte, ele entra no âmbito da igreja. E ele vai receber promessas de igreja. E vai receber tratados de igreja. Mas e aí o texto que nós lemos, a qual Deus disse que ia consertar a casa de Israel, lá em Romanos capítulo 11, versículo 25? Sim, vai consertar, mas ele vai ser igreja. Nós temos que entender que existem promessas ainda não cumpridas para a casa de Israel, que o faz um povo distinto, que o faz um povo próprio, que o faz um povo singular, a qual eu estou falando aqui, que na visão dispensacionalista, respeitando totalmente a visão do pastor Otávio, nós concordamos que existem povos diferentes, não etnias, mas povos, né? Claro que chamados de uma forma, eleitos de uma forma, santificados de uma forma, né? E cremos também que a igreja não passará pela tribulação, respondendo aí as perguntas do que o Yuri pediu para a gente. A igreja, então, não passará pela grande tribulação. No pré-tribulacionismo. Nós vamos estar com Jesus lá na glória, né? Dando glória a Deus e aleluia, enquanto vai estar um esbagaçado aqui na terra, né? Queimando tudo de ruim. Só é difícil mostrar texto para defender um negócio desse, né? Enfim, gente. E aí, pastor Otávio? É insustentável. Se você perceber, o pastor Jefferson ele não consegue trabalhar. Que pastor Jefferson? Esquece o pastor Jefferson. Tá em família, Olha aí, o homem não lhe tira da cabeça, não. Pastor. É porque ele já discutiu tantas vezes com o pastor Jefferson que ele não tira o homem da cabeça. O pastor Ávila, se você perceber, ele só está afirmando que a igreja não vai passar, mas com base em quê? Eu aqui, no meu tempo, eu desafio, me mostra um texto. Os apóstolos prometendo que a esperança da igreja consiste em um livramento, eu vou reformular minha pergunta. Me apresente um texto, os apóstolos trabalhando o conceito de esperança da igreja, no sentido de que a esperança da igreja consiste em ela ser livrada do período tribulacional. Mas pelo contrário, o conceito da bendita esperança de Tito, capítulo 2, é que nós aguardamos a parousia, a volta de Jesus. Não que nós seremos livrados. Então, assim, aí eu aproveito a oportunidade e eu queria apresentar aqui um texto para o pastor, para ele trabalhar, certo? Com muita tranquilidade. Vamos lá. O texto de Mateus 24, eu vou só ler o texto e eu vou pedir para o irmão trabalhar, tá certo? Na verdade, são 3 perguntas em Mateus 24. Mas eu vou fazer uma, se der tempo, eu faço as duas. A primeira pergunta é bem simples. Capítulo 24, verso 29, diz assim, ó. Logo em seguida, ou depois da tribulação daqueles dias, eu sou pós-tribulacionista porque nós temos textos claros que diz que Jesus volta depois. Esse aqui é um texto claro. O texto diz assim, ó. Logo após a tribulação... Ora, qual é o verso que você está usando? Verso 29 do capítulo 24.
Ora, meu Deus, é o próprio Jesus que diz que a volta dele seria após a tribulação daqueles dias. Aí ele diz assim, ó, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Então aparecerá do céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem, vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Verso 31. E ele enviará os seus anjos com grande canglor de trombeta, os quais reunirão seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. E a pergunta é bem simples. Se esse texto diz o que está dizendo, Jesus está dizendo que ele voltará, e aqui a palavra parousia. Existem 3 expressões no grego quando se refere à volta de Jesus. Gloriosa, poderosa. Porque ele não vai me apresentar nenhum texto de Jesus voltando secretamente, porque não tem esse texto. É uma maracutaia hermenêutica que se faz para fundamentar essa teologia. Muito pelo contrário. Existem 3 designações no grego quando se refere à volta de Jesus. E as 3 designações são públicas, são visíveis, são portentosas, são audíveis. E a primeira é parousia, que é o texto clássico, a segunda é apocalipse, que é revelação, e a palavra epifaneia. Aí eu pergunto, meu irmão, como é que o irmão interpreta Mateus capítulo 24, do verso 29 ao verso 31? Por quê? Porque a questão é, Jesus está dizendo no verso 29 que ele vai vir... Vai deixar eu interpretar? Se você deixar eu terminar minha pergunta. Pergunte. Então, Jesus está dizendo que a sua vinda será depois da tribulação daqueles dias, a não ser que depois não seja mais depois. E ele está dizendo que ele reunirá, mostrando que a volta de Jesus e o arrebatamento da igreja não são eventos concomitantes, ou melhor dizer, não são eventos separados, são eventos que são concomitantes, são juntos, não são eventos distantes, é a mesma coisa, ou seja, o arrebatamento é parte da parousia, e ele vai reunir os seus escolhidos. Eu pergunto, aqui a palavra escolhido é a palavra, não é eclectos. Eleitos. Pode ser escolhidos ou eleitos, tanto faz. A palavra igreja é eclesia, que é a palavra eclectos no grego. Eu pergunto, quem são esses escolhidos, na sua opinião? Pronto, vamos lá. Nós interpretamos a volta de Cristo em 2 fases. Não existe terceira vinda, existe segunda vinda, mas dividida em 2 fases. Né? Para quem está assistindo o debate aí, estou explicando melhor a minha ideia e vou já responder a pergunta do pastor Otávio. Né? Nós acreditamos em 2 fases. A primeira fase, a qual Jesus vai vir, e nós encontraremos com ele nos ares e seremos arrebatados. A segunda fase, nós viremos com Cristo em glória, lá em Apocalipse capítulo 19, né? A qual Jesus vai reinar, vai derrotar Satanás, vai prender Satanás, e nós vamos reinar com Cristo aqui na Terra, né? E aí vai dar-se início ao milênio, né? Então, essa é a nossa ideia. E eu vejo esse texto de Mateus, capítulo 25, de uma forma muito, muito boa, porque a Bíblia vai dizer o seguinte, que Jesus, ele vai dizer, eu vou vir como um ladrão, né? Virei como um ladrão, ninguém sabe o dia, remetente o dia, nem a hora, nem como se irá de ser, né? E depois ele vai começar a falar algumas características, alguns sinais. Ele vai começar a dizer, e quando vocês virem isso, quando vocês virem guerras, quando vocês virem pai contra filho, filho contra pai, está próximo a volta do Filho do Homem. Então, ele diz primeiro que vai vir como um ladrão. Depois ele vai começar a dar sinais da sua vinda. Como é que é isso? Jesus está se contradizendo? Por quê? Se ele vai vir como um ladrão, subitamente, isso remete ao quê? Que ninguém sabe nem o dia e nem a hora. É de repente. De repente ninguém sabe quando é. Mas ele vai começar a dar sinais. Então como é que se encaixa isso? Jesus está se contradizendo? Você pode se perguntar. Será que Jesus está se contradizendo? Porque em um texto ele diz que vem como ladrão. No outro texto ele começa a dar sinais da sua vinda. E aí? Se é de repente, não deveria ter sinais.
Só que aí é que a gente encaixa as duas fases da volta de Cristo. A primeira fase, que a gente vai encontrar com ele nos ares, ele vem como um ladrão, ninguém sabe. Mas aí ele vai começar a falar sobre a tribulação. Ele vai começar a dizer pai contra filho, filho contra pai, nação contra nação, guerra, fome, peste. E ele vai começar a citar a tribulação. Aí nós vamos entender a segunda fase da vinda de Jesus. Então, eu lhe aconselho, você que está nos assistindo aí, acompanhando esse debate maravilhoso, né? Quero parabenizar também o pastor Otávio aqui pelo seu empenho, né? Tá se empenhando muito. Pelo seu empenho. Mas Ele é muito fofo. Mas nós estamos aqui num debate sadio, né? Quero aqui dizer novamente, afirmar, não tem brigas entre mim. Nós nos amamos. Nós nos amamos, tá? Para vocês que estão assistindo, somos colegas de ministério, nós nos amamos, né? Mas nós vemos essa questão de Mateus, capítulo 24, pastor Otávio, desta forma. Eu vejo aqui as duas vindas de Jesus, as duas fases da segunda vinda de Jesus neste texto a qual você me mostrou, e acredito, novamente, falo, estes eleitos, porque você também não consegue me mostrar a presença da igreja na grande tribulação só com a afirmação de eleitos, de santos, porque eu também posso afirmar que esses santos são aqueles que se converteram na grande tribulação. Então, da mesma forma, judeus, que eu não posso, que você afirmou que eu não posso lhe mostrar um texto que a igreja está no céu, você também não pode me mostrar um texto que a igreja está aqui, só com a afirmativa de eleitos e de santos. Por gentileza, senhores, tem aqui algumas perguntas. A primeira vai ser para o pastor Otávio, certo? O missionário Ávila, pastor Otávio, nos trouxe diante da sua pergunta que há uma distinção, né, na segunda vinda entre o arrebatamento e a vinda gloriosa, né? Isso. E vai ter esse tempo para acontecer alguns eventos, né? Tribunal de Cristo, Bodas do Cordeiro, enfim. Então a pergunta é relacionada a isso para o senhor. Como que o senhor consegue fazer essa união em um evento só? Que o senhor acredita no pós-tribulacionista que vai ser um arrebatamento e assim vai ser um evento único, diferente do pré. Então estão perguntando como o senhor consegue entender essa visão com vários acontecimentos, que Bodas do Cordeiro, Tribunal de Cristo, enfim, em um evento único, sem intervalo. Pronto, vamos lá. Em primeiro lugar, eu não sei aonde o pastor Ávila encontrou aqui duas fases no texto que eu apresentei para ele. Se você ler de forma clara, o texto por si só diz que Jesus está dizendo que logo em seguida a tribulação naqueles dias, o sol vai escurecer, haverá no céu o sinal do Filho do Homem, todos os povos da terra se lamentarão, e ele enviará os seus anjos com grande câmbolo de trombeta, os quais reunirão os escolhidos dos quatro ventos de uma ou outra extremidade dos céus. Não sei onde ele viu duas fases, e esse conceito, e essa expressão duas fases, que ele diz que não é três vindas, pensa comigo. Eu vou na tua casa pegar teu filho. Tu não tá em casa. Tu manda mensagem pra mim. Otávio, vai lá em casa pegar meu filho. Eu vou lá na tua casa. Eu pego o teu filho. Eu pego o teu filho e levo pra minha casa. 7 anos depois, eu volto pra tua casa e deixo teu filho. Eu fui quantas vezes na tua casa? Mas a questão pastor Otávio, que Jesus ele não vem à Terra. Nós encontramos ele. Ele não vem à Terra? E nos ares de onde? De que planeta? Mas aí você está falando de uma cosmovisão a qual Jesus... Não, presta atenção no que tu acabou de dizer. Jesus não vai vir à Terra? Não, nós encontraremos com ele nos ares. Nos ares de que planeta, meu irmão? A Bíblia vai falar... Do planeta Terra. A Bíblia vai falar que nós encontraremos com eles nos ares. Aí você... Não, eu pergunto... esses ares. Nos ares de quem? Porque o texto diz assim, dos quatro ventos de uma extremidade dos céus. Se você pegar o texto paralelo de Marcos, capítulo 23, se eu não me engano. Não, desculpa, é Marcos 13, né? Quando ele vai trabalhar sobre isso aqui, ele diz que é de uma extremidade da terra até a extremidade do céu. Ou seja, é aqui na Terra, não é em outro planeta. Mas vamos lá, respondendo a pergunta aí do nosso irmão.
Você percebeu que o pastor Ávila ele não conseguiu trabalhar o texto que eu acabei de apresentar. Não. Porque primeiro, Eu falei que os eleitos não eram ele não a respondeu, igreja. ele não respondeu quem são os escolhidos. Ora, dizer que os escolhidos não são os escolhidos, qualquer um pode fazer. Mas vamos lá. Aqui a palavra eclectos no grego. Essa palavra eclectos, ela aparece, por incrível que pareça, 22 vezes no Novo Testamento. As 22 vezes que essa expressão aparece, ela aparece exclusivamente à igreja. Eu lhe pergunto, me mostre um versículo bíblico onde a palavra escolhidos no Novo Testamento se refere a judeu. Não, tem que mostrar o texto. A gente tá numa base a qual a igreja não passará na grande tribulação. Mas essa base argumentativa é no silêncio. Eu estou lhe pedindo texto. Eu disse mas você também não consegue. Eu estou no texto. Me descrever que aí também não é judeus. Você consegue me dizer que aí não é judeus? É muito simples, eu estou argumentando. Também estou argumentando. A palavra escolhidos, sim, no Novo Testamento ela aparece 22 vezes. As 22 ocorrências em que a palavra eclectos aparece no Novo Testamento, 100% se refere a pessoas que se converteram. Igreja, a igreja de Cristo. Aí eu lhe pergunto, o irmão consegue me mostrar no Novo Testamento aonde a expressão eclectos se refere a judeu? Deixa eu lhe fazer uma pergunta aqui, uma contra-pergunta. Esse texto de Mateus capítulo 24, Jesus está se direcionando a quem? Para os seus discípulos. Pronto. E os seus discípulos são quem? Crentes convertidos, igreja. Judeus. Sim, a primeira igreja. Até aí. A primeira igreja. Judeus. Vamos lá, Jesus é judeu, Jesus nasceu em Israel. A primeira igreja foi uma igreja judaica, eram judeus, gentil, eram crentes judeus, de fato. Sim, então, mas eram crentes, era igreja, eram crentes. Porque, vamos lá. A instituição igreja já está apresentada aí no Evangelho de Mateus? A instituição igreja está dentro do capítulo 16. Sobre esta pedra edificaria a minha igreja. Está dentro do capítulo 16. A questão é essa. Mas a questão que Jesus estava falando não era no momento presente. Era em um Presta atenção no perigo desse teu argumento. Se você está invalidando isso aqui, porque eu vou só ler o texto e os irmãos vão entender. Ó. Jesus está respondendo a uma pergunta tripla, né, tripartida, para os seus discípulos. Sim. É para os seus discípulos. Aí ele diz assim, ó. Vede que ninguém vos engane. Enganar quem? Os discípulos. Aí ele vai dizer, porque virão muitos em meu nome, parará, e enganarão a muitos. Aí ele vai dizer assim, ó. Verso 6. Primeiro verso 4 ele diz, não vos engane. Verso 6 ele diz, não vos assusteis. Verso 9 ele diz, vocês serão atribulados. Enfim, só faz sentido Jesus dizer isso para pessoas que estarão vivendo essa realidade. Ora, como é que eu vou compreender essa linguagem de Jesus? Como é que a comunicação desse texto fará sentido se essas pessoas não estarão lá? Porque Jesus está dizendo, não vos engane. Jesus vai dizer, não vos assusteis. Jesus disse, vocês serão atribulados. Ora, essa comunicação não faz sentido para quem não vai estar lá. E eu repito, dentro da sua indagação, esse texto não se aplica à igreja porque o contexto aqui é judaico. Então, meu irmão, nós temos que rasgar Mateus 5. Então, as bem-aventuranças não se aplicam à igreja, uma vez que são os mesmos discípulos que estão ouvindo. O comissionamento para o evangelismo também não se aplica a nós, porque são os mesmos discípulos que Jesus disse, ide por todo mundo e pregar o evangelho. Então, esse seu argumento vai descredenciar isso. Vamos lá, a oração universal do Pai Nosso não se aplica à igreja. Por quê? Porque ele está falando para o gentil, está falando para os seus discípulos, que eram quem? Judeus. Então, não se aplica a oração do Pai Nosso para a realidade da igreja. O sermão da bem-aventurança também não se aplica à igreja. Então, nós temos que rasgar os evangelhos. Mas, pastor, entende para onde o teu argumento está conduzindo o debate? Não, entenda o seguinte. Então, pronto. As grávidas que corram para a montanha. Estamos lascados, Yuri. Porque as grávidas vão correr tudo para a montanha aqui também? Eu só acredito que o duplo aspecto profético desse texto... Só acredito que esse texto... não, aí você já está indo para outro âmbito. Não, mas vamos lá. Vamos lá, essa profecia, ela se cumpriu ou não no ano 70? Deixa eu só terminar. A questão aqui é que você está usando esse texto na sua visão pós-tribulacionista.
e eu consigo usar ele na minha visão pré-tribulacionista. Até porque, meus irmãos, eu quero deixar bem claro aqui que nenhuma das duas visões são heresias, certo? Como os muitos desinformados, como muitos pós também desinformados Nós não deixamos de ser irmãos, aplicam nós não somos hereges por pensar aplicam isso como heresia. Não, isso é interpretação diferente. bíblica. E é tão fato Certo? que o pastor Ávila está dizendo, é que quando terminar aqui, ele vai pagar uma pizza pra mim. Olha aí. Eu tô com 20 conto no bolso. Se tu achar um lugar onde tem uma pizza de R$ 20, eu pago na hora. E isso é importante porque vale destacar que não interfere na soteriologia, né? Na salvação, né? Então são doutrinas. Eu preciso ser honesto com o irmão. Eu acho, assim, eu não considero o pastor Ávila um herege por pensar dessa forma, mas eu entendo que a doutrina pré-tribulacionista, ela afeta pontos fundamentais da fé. Por exemplo, na minha opinião, ela compromete a essência neotestamentária eclesiológica, uma vez que ela ela constrói o muro que Jesus derrubou, separando judeus e gentios, uma vez que em Cristo, no conceito de igreja, ambos se tornam um só povo. Então ela desconstrói o conceito neotestamentário no ponto de vista eclesiológico. A meu ver, ela compromete o aspecto soterológico, uma vez que se haverá salvação no contexto tribulacional, e a igreja não está aqui. Não sabemos como é que essas pessoas vão se converter. A igreja não vai estar aqui, a igreja foi no céu, mas haverá salvos aqui na terra. E você vai ver no Apocalipse pessoas, muito pelo contrário, na medida que os flagelos, as taças, as trombetas são derramadas, as pessoas se endurecem ainda mais. Aí vamos lá. Qual o problema? O problema é que se cria uma nova modalidade. Separa aquilo que Cristo uniu. Vamos lá. Segmenta o conceito fundamental de salvos, porque soteriologicamente falando, só existe uma mecânica para a salvação. Efésios 2:8, somos salvos pela graça, causa, mediante a fé, meio. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Verso 9, não é por obras para que ninguém se glorie. Ou seja, a graça de Deus ela é uma bomba atômica no arraial da meritocracia. Aí vamos lá. Só que para ser salvo no contexto, porque pelo menos é que os pré-tribulacionistas e a confissão e a base dispensacionalista pré-tribulacional entende que para ser salvo no contexto tribulacional, não sei se é o que o senhor crê, mas é o que é a teologia que o senhor professa crer, que para ser salvo na grande tribulação, você tem que derramar seu sangue, você tem que morrer. É a única forma. Ou seja, já não é mais por graça, é por obras. Pastores, o nosso tempo já se encerrou e eu quero finalizar com as perguntas aqui do nosso ouvinte. Eu peço só fazer uma pergunta pro Otávio. Vai, pastor. A última pergunta. Responda, meu príncipe. Pastor Otávio, Diga, não. na sua visão, né, pós-tribulacionista, porque a visão pós-tribulacionista acredita na segunda vinda de Jesus limpo e seco, né? Jesus volta, a igreja sobe e ao mesmo tempo desce, né? É um ioiô, bate e volta, né? Como é que fica o texto de João, capítulo 14, onde Jesus vai dizer: e eu vou ao Pai, vou preparar a morada, mas eu voltarei e vos levarei para mim mesmo, para onde eu estiver, vós estejais também. Ele disse que vai ao Pai. Onde é que o Pai está? No céu. Se o Pai está no céu e ele vai preparar a morada na casa do Pai, como é que a igreja bate e volta? E essa morada? Onde é que está? Fica onde? Pronto, hein? Vou pedir para os senhores, o tempo já estourou, ser o mais breve possível. E em cima dessa pergunta do pastor Ávila, os ouvintes estão perguntando, é justamente essa pergunta que querem que o senhor responda. Como é que o senhor consegue explicar esses eventos que acontecem de uma forma rápida e única? Pronto, primeira coisa, a Bíblia não fala sobre bodas do cordeiro no céu. A Bíblia não fala que o período da grande tribulação será de 7 anos. Isso é uma construção teológica com base em textos que, ao meu ver, isolados do seu contexto. Isso não existe. Então, como é que funciona o aspecto cronológico na visão pós-tribulacionista? É simples. A igreja passa
nós temos o princípio de dores. A volta de Jesus sempre é comparada com uma mulher grávida e os eventos que o precedem, que são as contrações. Nós estamos vivendo esse período de dores, esse princípio de dores. Ou seja, na medida que se aproxima a volta de Jesus, na medida que o bebê vai nascer, essas contrações vão se potencializando e o lapso temporal vai diminuindo. Diminui o tempo e aumenta-se as contrações. Então, essa é a mecânica. Na medida que se aproxima da volta de Jesus, os eventos vão se acirrando, né? Que ele elenca no capítulo 24 de Mateus. A questão é essa. Aí, o que acontece? Quando, nesse final, nesse interregno, né? Quando está prestes o menino nascer, é onde sente as contrações maiores, né? Esse período é a grande tribulação. É um período de tempo, ok? Um período de tempo. E a igreja estará presente. A igreja passa por todo o período. Jesus volta para vingar essa igreja, porque essa igreja será brutalmente perseguida por um mundo anticristão. É por isso que Jesus disse que no mundo nós teremos aflições, mas eu vos deixo a minha paz. Entende? Então o que acontece? Essa igreja vai ser brutalmente hostilizada no período tribulacional. Jesus volta para vingar esta igreja, o seu povo, que é composta de judeus e gentios, uma vez que haverá conversão, porque ela vai estar lá. Está lá. Não haverá um grande avivamento, como muitas pessoas entendem. Não, haverá uma escassez. Jesus disse que quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra. Então a mecânica é inversa. A igreja vai estar lá, vai continuar pregando, vai continuar exercendo a sua missão, mas diante de muita hostilidade, né? A grande tribulação, ela só se diferencia não na sua natureza, mas apenas no seu aspecto dimensional e no seu aspecto, é uma questão, a diferença em termos de extensividade e intensividade. Ou seja, é porque eu preciso falar sobre isso. Os 3 primeiros séculos da igreja, com Nero, Domiciano, Vespasiano, com Diocleciano, ali representa... Como diz uns aos outros ali, Jerônimo Savanarão. Né? Ali, os 3 primeiros séculos da igreja foi um período muito complicado de perseguição, de brutalidade. Só que essa perseguição ela começou com Nero apenas na capital do Império, em Roma. Aí o que acontece? A partir de Diocleciano e Décio, essa perseguição começou a criar outros volumes. O Império inteiro começou a perseguir a igreja. A grande tribulação é essa mesma mecânica. A grande tribulação é um mundo inteiro globalizado perseguindo a igreja. A única diferença da grande tribulação para as demais tribulações ao curso da história é o aspecto da extensividade. É o mundo inteiro que vai perseguir. A natureza é a mesma. Os cristãos vão sofrer da mesma forma. Jesus volta. O que acontece? Quando Jesus volta, aí que a gente tem que entender que arrebatamento dos vivos e a transformação dos mortos são eventos concomitantes, são eventos juntos. E eu uso o texto de Mateus 24. Se você ler capítulo 24, você vai perceber fartamente esses eventos presentes. 1 Coríntios capítulo 4, verso 15 até o verso 17. Você vai ver com muita tranquilidade tanto o arrebatamento. Eu vou lá usar o texto de 1 Tessalonicenses, com muita facilidade, respondendo a pergunta aí do nosso irmão. Você vai ver com muita facilidade o apóstolo Paulo fazendo essa... Mas você não respondeu a minha pergunta. Onde é que vai estar a morada de João, capítulo 14? Vou chegar aí em João 14, já, só um instante. Em primeiro lugar, o apóstolo Paulo vai trabalhar no capítulo 2, dizendo: irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor, a parousia, e a nossa reunião com Ele. Ou seja, vinda do Senhor está atrelada à nossa reunião com eles. Não são eventos separados, são eventos concomitantes. Essa mesma lógica aparece em Filipenses. Em Filipenses, no capítulo 3, o apóstolo Paulo vai usar essa mesma lógica. Capítulo 2 vai dizer assim, porque vos foi concedida... Só um instante, Filipenses, capítulo 2, verso 20... Capítulo 3, verso 20, só um instante. Bom, pronto. Capítulo 3, verso 20. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também estamos aguardando o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação. Percebe? Que Paulo sempre vai juntar a volta do Senhor com a nossa transformação. E essa transformação aqui é uma expressão genérica que abarca tanto a trasladação dos vivos no arrebatamento, como a transformação do corpo dos ressuscitados. Entende?
A Escritura nunca vai dividir, não é duas fases. Não, mas nós veremos assim também. Não, mas a questão que você diz... Mas vamos lá, o arrebatamento começa quando? Na nossa visão? Antes da grande tribulação. Sim. Primeira fase. Primeira E a fase, volta de Jesus vai acontecer quando? onde, na primeira fase, os mortos ressuscitarão primeiro e nós que estamos vivos. Primeira fase. Jesus volta quando? Segunda fase. Vai voltar glorificado. Mas esse é o ponto. A sua igreja. É que os textos unificam. O texto coloca que tanto a volta de Jesus como o arrebatamento da igreja e a transformação dos mortos serão eventos concomitantes, serão juntos. Ok. Esse é o ponto. Mas O irmão essa questão que ele... Mas entenda, o irmão separa, mas a Bíblia junta. Ó, Filipenses capítulo 3, eu estou lendo o texto. O texto diz assim, ó: pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador. Quando é que nós aguardamos? O que é esse aguardar o Salvador? É a volta de Jesus. Nós aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual, quando ele voltar, porque nós o aguardamos, transformará o nosso corpo de humilhação. Entenda, parousia está associada ao harpazo, né, que é o arrebatamento. Parousia e arrebatamento são eventos únicos, não separados. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com eles, é evento único. Evento único. Esse é o ponto. Como é que o senhor consegue encaixar? É simples. Quando Jesus voltar, aí eu preciso ler o texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Ele diz assim: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para que não vos entristecerdes com os demais que não têm esperança. Percebam, essa é a hora que o apóstolo Paulo deveria dizer para uma igreja que está sofrendo tribulação de que a esperança dela consiste no livramento, no modelo pré-tribulacional. Presta atenção. O povo está entristecido a respeito dos que dormem. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Pois, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Aí aqui está a primeira resposta para aquela pergunta falaciosa. Onde é que está? A igreja nunca vai para o céu. A igreja já está no céu, meu irmão. A igreja nunca vai para o céu. A igreja já está no céu. Quem morre hoje vai para onde? Então, para você não existe distinção entre paraíso e céu. É a mesma coisa. Mesma coisa. Óbvio. Se tu morrer agora, tu vai para onde? Seio de Abraão e céu. Não existe nenhuma distinção. Meu irmão, é paraíso, o terceiro céu. Nós aguardamos o Senhor que vem dos céus. Então, eu pego o céu já está inaugurado. Sim, quem morre em Cristo vai para onde? A Bíblia fala de um paraíso, né? Que é o quê? E é uma corrente teológica a qual nós ainda não temos a certeza. Paraíso é aonde, irmão Ávila? Não é isso. Não, paraíso é no céu de Abraão? Não está decretado que é céu. Paraíso não está decretado que é céu. Pelo amor de Deus, que teologia escatológica é essa? E paraíso é o quê, meu irmão? É céu para você? É o que a Bíblia diz. Paraíso é o céu. Jesus disse para o ladrão da cruz: hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso, no céu. Pronto, já que você interpreta no céu, forma. Paraíso é céu. Quando o irmão morre, o irmão vai pra onde? Sua alma vai pra onde? Fica vagando, né? Vai ficar vagando? E aí? Vai pro céu. Não estou defendendo. Aí vamos lá. Eu sei. Onde é que a igreja? Pô, meu irmão, quem morre em Cristo, morre como igreja, tá no céu reinando com ele. Reinando lá. Esse é o ponto. O arrebatamento é a junção da igreja triunfante que vem do céu para encontrar com a igreja militante que está na terra. E quando é que a igreja vai para o céu? A igreja sempre esteve no céu, meu irmão. Desde quando os crentes morreram, desde Abel, eles estão no céu. No arrebatamento, todo mundo se encontra. Para quê? Para, na sua visão, você é pré-milenista, para instaurar o milênio. Na minha visão, juízo final. E acabou, novos céus e nova terra. Ele já estava dizendo que tu era pré-milenista. Não, eu sou milenista. Eu disse para ele. Eu sou milenista. É porque, na minha opinião, não faz sentido ser pós-tribulacionista e pré-milenista. Não faz sentido. Não faz sentido. Então, eu sou pós-milenista, eu sou pós-tribulacionista e sou milenista. Então, a volta de Jesus e o arrebatamento da igreja, bem como a transformação, a ressurreição dos mortos, serão eventos únicos, juntos, acontecerão simultaneamente e não separados. Amém, glória a Deus. O nosso tempo estourou já, nós tínhamos algumas perguntas a fazer. Eu peço desculpa aí aos nossos ouvintes, certo? Não vai dar tempo de fazer todas as perguntas, mas nós vamos ter outros debates aí relacionados a esse tema, certo?
Pastor Otávio vai voltar, o Ávila aí, vamos botar outras pessoas aí também pra acirrar mais esse negócio, Muita tá gente bom? boa, né? Então, eu quero já agradecer o pastor Otávio. Traga o Jefferson. Ele fugiu, mas ele vai... Eu sei que ele fugiu. Pastor Otávio, Vai virar missionário homem, Ávila, rapaz. tá bom? Eu quero agradecer a presença de vocês. E, pastor Renato, encerre aí. Glória a que eu Deus. fico- Eu acho que o E pastor aí, pastor Renato, o senhor é pré ou é pós? Não, ele Eu- balançava eu muito a sou- cabeça quando eu falava. Eu sou, com toda a sinceridade do mundo, eu sou pós. Sou pós-tribulacionista, porque eu acredito que nós vamos passar pela tribulação. Olha aí, Eu o acredito pastor nisso. Otávio converteu o pastor Renato. Não, já era. Pastor Renato, não tem como. Ó, Já era, só esclarecer mais um pouco, né? não tem como. É ir contra os textos. Você percebeu que o pastor Ávila não usou um texto e ele não respondeu uma pergunta dos textos que eu citei? Quer ganhar no grito, né? Quer ganhar no grito. É coisa de peteca. Meus amados Yuri. irmãos, E tu, Yuri? Tu disse que ia dizer se era pré ou pós. Estamos aqui, é ouvintes, entre vai ficar na Pré- metade. e um pós. Eu vou ficar no meio. Eu não vou ficar no Então meio. passa pela tribuna. Vai passar só pela metade. Só um pouquinho. É porque o mid é um tipo de pós, É. né? Apesar de que não anula o fato das duas fases, né? Sim. Porque pro mid, Sim, na sim. metade, Jesus arrebata e no final ele volta. Abraço aí pros meus amigos mid, viu? Que tá assistindo aí. Meus amados irmãos, Vai, pastor Renato. meus queridos, vamos finalizar porque a menina já quer ir embora já. Tá todo mundo querendo dormir. E eu quero já agradecer as pessoas que interagiram aí conosco aí nesse podcast Transformados. Hoje foi uma coisa bem diferente, um debate que trouxe grandes lucros de conhecimento para cada um de nós. Para você que é pós e para você que é pré. Então que você venha cada vez mais e mais estudar a Bíblia, buscar e defender aquilo que você acredita e principalmente defender o que Cristo tem para cada um de nós, que é um céu, que é um lugar onde não haverá dor, onde não haverá mais angústia, não haverá mais opressão e nem depressão. E eu tenho certeza que foi muito lucrativo para vocês. Que Deus abençoe. Até o próximo. Eu peço perdão por não ter respondido João 14. Né? Mas o segredo dessa resposta está no final do versículo. Viu? Né? E eu vos levarei para onde? Para um lugar? Para mim mesma. A agenda da igreja é estar com Cristo. Esse é o Mas ponto. isso não anula a morada. Vamos pro próximo. Amém? Deus abençoe. Obrigado, até a próxima. Glória a Deus.